Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou eu aqui de novo para mais uma aula de genética. O tema de hoje é características humanas que obedecem à primeira lei de Mendel. E o tema é complicado porque dizer que existem características que seguem a primeira lei de Mendel implica dizer que existem características que não seguem. E como que isso é possível? Uma vez que a primeira lei de Mendel é a base, é o fundamento da genética clássica. Bom, a gente precisa entender que a ciência é um processo dinâmico e cumulativo, de tal maneira que a genética que nós temos hoje é muitas vezes melhor que a genética fundada por Mendel há mais de 150 anos atrás. As leis de Mendel ainda são válidas, óbvio, mas elas precisam de certas correções. Vocês lembram da primeira lei de Mendel? Diz o seguinte: cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, certo? Quando Mendel enunciou essa primeira lei, ele enunciou porque ele trabalhou com características monogênicas, características que possuem um único gene como determinante, como decisivo para a expressão. O que acontece é que os geneticistas do começo do século passado começaram a estudar características que não se comportavam como uma herança mendeliana comum, uma herança mendeliana simples. Eles não conseguiam classificar essas características como dominante ou recessiva. Eles deram o nome de heranças complexas a essas características. Como exemplo dessas heranças, nós podemos citar a herança quantitativa, heranças com expressividade ou penetrância variável, que serão temas de próximas aulas. Todas heranças que são influenciadas por dois ou mais genes e por isso não podem ser classificadas como heranças mendelianas simples. É interessante, nesse momento, a gente olhar mais de perto o funcionamento de um gene. Não a nível molecular, mas a nível bioquímico. Como é que um gene atua no metabolismo celular? Vamos ver? Imagina, então, um determinado gene X. Esse gene X, ele traz a instrução para a produção de uma proteína. Como vocês sabem, os genes eles trazem instruções para a produção de proteínas. Um tipo determinado de proteína é o que nós chamamos de enzima. Tá? Enzimas são proteínas que catalisam, que promovem reações químicas dentro das células. Então imagina que esse gene X, ele produza uma proteína, uma enzima, X-ASE. ASE é a terminação que nós damos para a maioria das enzimas. Por exemplo, a enzima amilase ou a peroxidase. Tá? ASE é um sufixozinho que a gente coloca lá no finalzinho da palavra. E essa enzima X-ASE, ela vai promover a seguinte reação química dentro da célula. Ela vai promover a conversão de uma substância qualquer, vamos dizer uma substância X, para a substância Y. Okay? Ela converte X em Y. Certo? Bom, vocês lembram que os genes eles estão em dose dupla no organismo, tá? No organismo diploide. Lembrando que os organismos diploide possuem dois conjuntos cromossômicos. Lembram disso? Nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos, 23 paternos e 23 maternos. Vamos imaginar que esse gene X esteja no cromossomo 5. Nós temos dois cromossomos 5, um paterno e um materno, certo? Então, vamos dizer que isso aqui
é o cromossomo 5 paterno, e isso aqui é o cromossomo 5 materno. Eu desenho assim, todo espiralado, para você lembrar que o cromossomo é DNA enrolado em proteínas, ok? Bom, vocês sabem que esses cromossomos, então, eles são homólogos. O que isso significa? Significa que os genes que esse cromossomo traz aqui são os mesmos que esse outro cromossomo também traz, ok? Ou seja, o conjunto de genes que estão nesse cromossomo também estão neste, tá? Eles são praticamente a cópia do outro. O que vai aí então diferir um pouco vai ser as variantes dos genes, ou seja, este cromossomo pode trazer determinados alelos gênicos que esse daqui não traz, ok? E vice-versa. Então, imagine que um determinado segmento desse cromossomo traga a informação genética então do gene X. E esse gene X então ele pode estar em diversas formas. Vamos dizer que essas formas são X1, X2, X3, XPTO, enfim, você pode imaginar qualquer nome de variante genética. Vamos dizer então que aqui no cromossomo materno nós temos a variante X1, ok? O alelo X1. E vamos dizer que esse alelo X1 é o alelo que traz a instrução correta, que produz uma enzima Xase funcional, ok? Então, este alelo X1, ele confere um fenótipo normal, ok? E vamos supor que este outro cromossomo traga uma outra cópia deste mesmo gene, mas que traga uma cópia, por exemplo, do alelo X2. E vamos dizer que o alelo X2 ele é um alelo defeituoso ou defectivo, ou seja, ele não produz uma enzima funcional, ok? Então, vamos colocar aqui defectivo. Agora eu acho que fica fácil para vocês entenderem em termos de função do gene, em termos de funcionamento do gene, o porquê de termos o conceito de recessividade e dominância. Percebam que o indivíduo ele pode ter dois alelos X1, né, ser homozigoto para X1, ele pode ser heterozigoto, como é o exemplo ali, né, X1, X2, ou ele pode ser homozigoto para o alelo X2. Né? Cada indivíduo traz duas cópias. Esse indivíduo aqui, ele é homozigoto, a gente já pode até dizer homozigoto dominante. Por que dominante? A gente tira, obviamente, o conceito de dominante quando a gente olha o heterozigoto. Né? Quando você tem o heterozigoto X1, X2, quem vai estar se expressando? Vai ser o X1, porque o X1 é o funcional. Vamos retomar aqui, vamos começar aqui pelo X1. Quando você tem quando você tem o homozigoto X1, X1, você tem duas cópias funcionais de tal maneira que você vai ter todas as enzimas funcionando e você vai ter a conversão de X em Y e o metabolismo vai muito bem, obrigado, ok? Não vai ter problema nenhum, o fenótipo vai ser normal. Quando você tem o indivíduo X1, X2, você tem uma cópia do gene que funciona, né? Esse alelo gênico é funcional, e esse aqui não. Esse aqui ele produz uma enzima não funcional. Na maioria das vezes, uma única cópia de um gene que produz uma enzima funcional é o suficiente para que o fenótipo seja normal. Tá? Metade da quantidade normal da enzima já é o suficiente para você ter esse funcionamento aqui, essa conversão normal. Okay? Então, X vai continuar sendo convertido em Y. Agora, quando você tem um indivíduo que tem duas cópias não funcionais, dois alelos defectivos, X2 e X2, aí você tem um problema, porque estas enzimas produzidas por esses alelos, pelo
X2, elas são defeituosas, elas não funcionam. Então, portanto, esta reação não acontecerá. Okay? E aí você pode ter tanto o acúmulo deste substrato, como a falta, a carência desse produto no organismo, levando então a algumas consequências indesejáveis. Bom, vamos ver um caso específico de uma série de reações químicas que produzem o pigmento melanina, o pigmento escuro que vai na pele. Bom, eu dei um corte aí para escrever isso daqui para facilitar, para a coisa ser mais rápida, tá bom? Bom, o que vocês estão vendo aqui é uma série de reações químicas que começa com uma substância, que é um aminoácido que nós chamamos fenilalanina, e termina com o pigmento melanina, o pigmento que dá cor à pele, que dá cor ao cabelo também, né, aos pelos. Então percebam que existe uma série de reações químicas, uma série de reações que precisam ser catalisadas, que precisam ser promovidas por enzimas. E essas enzimas, elas são codificadas por genes, ou seja, os genes que trazem as instruções para a produção dessas enzimas. Então, entenda que existe um determinado gene A, que vai produzir uma enzima A, que vai catalisar essa reação química, transformando fenilalanina em tirosina. Fenilalanina é um aminoácido, que a gente adquire essa substância nos alimentos. Nessa reação, então, a fenilalanina é convertida em tirosina. A tirosina é outro aminoácido. Tá? O gene B ele vai produzir uma enzima B que vai fazer a reação química, que vai catalisar a reação de transformação de tirosina em L-dopa. L-dopa é um precursor da dopamina, que é um neurotransmissor. E o gene C, ele produz uma enzima C que vai catalisar a reação de L-dopa para transformá-la em melanina. Então, o que eu quero que você entenda aqui, que para você ter melanina, você precisa ter aí o funcionamento de todos esses genes, ok? Mas existe um desses genes aqui, que pelo menos um, que é decisivo para a produção da melanina, outros não. E também eu quero que você entenda que isso aqui é uma via metabólica que ela está isolada aqui, né? As vias metabólicas, muitas vezes, elas se interagem. Então, alguns produtos de algumas vias metabólicas servem de substrato para outras vias metabólicas, de tal maneira que as vias metabólicas elas interagem entre si. Vamos supor que um determinado indivíduo ele possua 2 alelogênicos do gene A defectivos, ou seja, que não produzem a enzima A funcional. O que vai acontecer aqui é que não vai haver a conversão de fenilalanina em tirosina, ok? Então essa via metabólica vai parar aqui. Vai haver um acúmulo de fenilalanina no organismo e a via metabólica daqui para cá pode parar. Acontece que não para porque a tirosina é um aminoácido que a gente também adquire na alimentação, então vai ter tirosina para transformar em L-dopa e melanina, tá? Mas o simples fato de que o indivíduo possui 2 alelos defectivos, ou seja, que ele não consegue converter fenilalanina em tirosina, já causa uma alteração metabólica que não é boa para o organismo. O acúmulo de fenilalanina no organismo causa um distúrbio do sistema nervoso que nós chamamos de fenilcetonúria. Okay? Então, o indivíduo que não produz a enzima A, né, que eu nomeei como enzima A aqui, que converte fenilalanina em tirosina, ele vai ter que ter uma dieta bastante restrita. Ele vai ter que ter uma dieta bastante controlada, consumindo bem pouca fenilalanina. Okay?
Acho que vocês já viram em alguns produtos alimentícios escrito fenilcetonúricos, cuidado, esse produto contém fenilalanina. Tá? Por quê? Porque esses caras então não vão poder comer esse produto para não acumular fenilalanina, tá, no organismo. Existe um teste chamado teste do pezinho, que entre outros testes que se faz com o sangue do pezinho, se faz o teste da fenilcetonúria. Tá? Se testa se a pessoa tem a atividade normal da enzima que converte fenilalanina em tirosina. Caso não tenha, então a dieta pobre em fenilalanina tem que começar desde cedo para que a pessoa não tenha problemas no sistema nervoso e ela tenha um desenvolvimento cognitivo normal. Bom, agora perceba que muito embora exista uma via metabólica, diversos genes então que influenciam na produção da melanina, a produção da melanina ela pode ser considerada uma herança monogênica se nós pegarmos, por exemplo, este gene aqui, que funciona, que age na última etapa desta via metabólica. Tá? Imagina o seguinte, então, que um indivíduo qualquer, ele tenha dois genes, ou seja, dois alelos gênicos defectivos para a produção de enzima C, e ele então não consiga converter L-dopa em melanina. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele não vai ter melanina, então ele vai ser albino. Então perceba que nós chamarmos uma característica de complexa ou monogênica, ou seja, complexa ou mendeliana, é algo relativo, tá? Porque essa característica, que é a expressão da melanina, ela pode ser considerada uma característica complexa, porque ela é influenciada por outros genes. Mas se você pegar um gene individualmente apenas, um gene que é decisivo, um gene que não haja nenhum tipo de redundância metabólica para ele, você vai ter então que você pode estudar aquela característica como uma característica monogênica simples. Tá? Por isso que o albinismo é estudado como se fosse uma herança mendeliana simples e se comporta na maioria das vezes como uma herança mendeliana simples, seja em humanos ou em animais. Bom, outra coisa que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a produção de heredogramas. O que são heredogramas? Heredogramas são esquemas que representam a história de uma determinada característica em uma família. Então a gente usa alguns símbolos para representar as pessoas e as gerações em uma família. Então a gente usa, por exemplo, o quadrinho para representar as pessoas do sexo masculino e nós usamos uma bolinha, um círculo para representar as pessoas do sexo feminino. Ok? Quando você vê um quadrinho ligado por uma linha horizontal a uma bolinha, você tem aí um casamento. Não necessariamente um casamento, mas uma união que, enfim, que pode ter produzido descendência. Tá? E quando produz descendência, você puxa uma linha vertical, ligando então essa geração com a próxima geração. Tá? E quando você quer representar que algumas pessoas elas são irmãs, você simplesmente usa uma barra que liga essas pessoas. Então você está representando assim uma irmandade. Okay? Algumas vezes você vai encontrar o quadrinho ou a bolinha pintados, achurados. Okay? Esses indivíduos, eles são indivíduos afetados. Como assim afetados, professor?
Afetado significa dizer que eles apresentam a condição que você está estudando no seu heredograma, ok? Poderia ser, por exemplo, uma doença. Algumas vezes você vai encontrar um quadrinho ou uma bolinha que está achurado só pela metade, ou que tem uma bolinha assim no centro. Esses indivíduos, eles são portadores de algum alelo gênico, ok? Eles não demonstram a característica, mas eles são portadores do alelo gênico. Você também pode encontrar do lado do quadrinho, da bolinha, um símbolo assim, uma cruz que simboliza que esse indivíduo já é falecido. Algumas vezes simplesmente tem um corte transversal, assim, um corte diagonal que então representa que esse indivíduo é falecido, ok? Com isso aqui vocês já começam, já podem começar a olhar os heredogramas que vocês vão entender, tá? A maioria dos heredogramas vão usar só esses símbolos aqui mesmo, tá? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de um heredograma? Bom, então temos aí um heredograma desenhado na lousa. Esse heredograma, ele mostra o histórico de uma determinada característica em uma família. Essa família aqui, ela está representada por 3 gerações. A gente percebe que existem indivíduos afetados pela condição em estudo na primeira geração. Na primeira geração, então, esta mulher e este homem, eles apresentam a característica, e a característica ela só volta a ser apresentada na terceira geração, ou seja, nos netos desses caras aqui, certo? A gente pode começar tentando supor que seja uma herança dominante ou uma herança recessiva, tá? Você pode começar de qualquer maneira. Para quem tem uma certa experiência em heredograma, de cara a gente percebe que é uma herança recessiva. Por quê? Porque houve a expressão da característica na primeira geração, não houve na segunda e só houve novamente a expressão da característica na terceira geração. Esse pulo de uma geração já nos dá uma dica enorme aí de que é uma herança recessiva. Então vamos começar com a hipótese de que essa herança seja uma herança monogênica recessiva. Vamos dizer então que existe um alelo azão que determina o fenótipo normal e que existe um alelo azinho que determina o fenótipo afetado, seja lá o que for, tá? Pode ser qualquer coisa, não vamos determinar nada por enquanto, né? Poderia, por exemplo, ser albinismo. Bom, o próximo passo é a gente tentar deduzir os genótipos de cada indivíduo. Bom, se a gente está lidando com a hipótese de que essa é uma herança recessiva, então os indivíduos afetados eles possuem o genótipo homozigoto recessivo, certo? Caso contrário, eles não apresentariam o fenótipo. Tá? Então esse cara aqui, essa mulher aqui é azinho, esse cara aqui é azinho, e essa mulher aqui da terceira geração também é azinho, ok? Todos os outros que apresentam a característica normal, eles são azão, ok? Eles possuem o alelo azão. Esse cara aqui, ele é azão alguma coisa, não dá para determinar se ele é azão ou azinho. Muito provavelmente ele é azão, porque todos os seus filhos apresentaram-se normal, mas pode ser que não. Okay? Pode ter sido simplesmente, digamos assim, sorte, todos eles herdaram o alelo dominante. Então, a gente deixa indeterminado o outro alelo aqui, não é necessário preencher isso. Okay? Da mesma maneira acontece aqui com essa mulher, tá? Ela é azão alguma coisa,
Tá? E esses indivíduos aqui, eles necessariamente são azão-azinho, todos eles são heterozigotos. E esses aqui também, tá? Da segunda geração, todos eles. Por quê? Porque todos eles são normais. Portanto, todos eles herdaram o gene azão. E somente o pai tem o gene azão, ok? Então eles herdaram todos o gene azão do pai. Esse tem azão, esse tem azão, esse tem azão. Aqui foi ao contrário, foi da mãe, né? Eles herdaram o azão da mãe. Como aqui a mãe só tem azinho para doar, né? Para doar de herança biológica, então todos eles herdaram azinho da mãe, todos eles são heterozigotos. E a mesma coisa aqui, só que aqui eles herdaram azinho do pai. Certo? E aí então, do cruzamento aqui, né, desse casal, a progênie, ela já é um pouco mais complexa. Esse cara aqui, ele é azão alguma coisa, porque azão alguma coisa? Porque ele herdou o azão de um dos genitores, e do outro genitor ele pode ter herdado tanto o azão como o azinho, então não dá para saber. Só dá para saber que esses indivíduos aqui são azão alguma coisa. E você vai ter somente a certeza de que esse aqui é azinho-azinho, porque ela apresenta então a característica, ok? Então, basicamente é assim que a gente lida com heredogramas, beleza? Então, para terminar essa aula, eu acho legal a gente ver algumas características humanas que obedecem à primeira lei de Mendel, né? Características monogênicas ou características mendelianas simples. Uma delas é a capacidade de sentir o sabor amargo. Essa capacidade ela é determinada pela presença de um determinado receptor nas papilas gustativas. E esse receptor ele só vai estar presente se o indivíduo possuir um determinado alelo dominante. Tá? Então é uma herança autossômica dominante. E aí eu sei que eu estou acrescentando um termo novo para vocês, autossômica. O que vem a ser uma herança autossômica? Bom, vocês lembram que nós temos 46 cromossomos, são 23 pares. Existe um par desses cromossomos que é o par de cromossomos sexuais. É um par de cromossomos que determina o sexo do indivíduo. Todos os outros 22 pares de cromossomos nós chamamos de autossomos. Então dizer que uma característica é autossômica significa dizer que é uma característica cujo gene não está no par de cromossomos sexuais, ok? Está em qualquer um dos outros 22 pares. Outra característica que eu posso citar aqui é o albinismo. O albinismo, como vocês sabem, é aquela condição na qual a pessoa não é capaz de produzir melanina, né? Então o indivíduo é totalmente despigmentado, totalmente branco. Ele não tem pigmento na pele, não tem pigmento na sobrancelha, nem no cabelo, ok? É totalmente claro. O albinismo é uma herança autossômica recessiva. Capacidade de dobrar a língua em U, assim, ó. Ok? Essa capacidade ela é conferida por um alelo dominante, ok? Então é uma característica também dominante, é autossômica dominante. A maneira como o lobo, essa parte aqui da orelha, né? Lobo ou lóbulo, os dois termos estão corretos. A maneira como esse lobo se apresenta, se ele está solto ou se ele está preso, né? O meu, como vocês podem ver, ele está solto, é uma característica também mendeliana simples. O lobo solto é dominante, o lobo preso é recessivo. Presença de sarnas, sabe aquelas manchinhas que você consegue ver na face das pessoas ou nos ombros, né? Se manifestam na face, nos ombros. Presença de sarnas é uma herança dominante. Covinha no queixo também é uma herança dominante. É interessante vocês terem o conhecimento de características humanas dominantes, porque vocês podem identificar se uma pessoa é filha legítima de um casal, ou seja, se ela vem a ser adotada ou não, ou se ela é filha realmente dos dois genitores. Por quê? Porque uma característica dominante
que se apresenta no filho, necessariamente tem que se apresentar em pelo menos um dos genitores. Ou o pai ou a mãe necessariamente tem que apresentar essa característica, ok? Só que assim, não vão usar esse conhecimento por aí a esmo, tá? Não vão sair assustando as pessoas dizendo que elas são adotadas, ok? Por favor, sejam cuidadosos com isso. Outra característica que eu posso citar aqui é a fenilcetonúria, né? Aquela que nós acabamos de ver, aquela doença na qual a pessoa é incapaz de metabolizar o aminoácido fenilalanina. E podemos também citar aí a coreia de Huntington. Coreia de Huntington é uma doença degenerativa do sistema nervoso que leva a pessoa à perda das funções motoras e cognitivas quando ela atinge aí os 35, 40 anos de idade. Então, é uma doença autossômica dominante. E é isso que eu tinha por hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí. E eu vou passar algumas atividades para vocês no Google Classroom e a gente vai se vendo aí pela internet, tá bom? Tchau, tchau, gente. Se cuidem.